Depende na boca de quem está este peru, não é? Olá, eu sou a Cristina Marron e esse é o podcast da série Hard, onde a gente vai conversar com pessoas interessantes sobre vida, trabalho, relacionamentos e sexo, claro, a partir da série Hard da HBO, que está voltando agora, nesse início de ano, com novos episódios. E você pode conferir todo domingo na sua TV por assinatura ou no seu aplicativo da HBO. Na série, a gente conhece a história da Sofia, que de repente se vê tirada da vida normal e dentro do controle dela e é jogada para o mundo da pornografia, do sexo, do prazer. E eu me identifiquei horrores com ela, mas eu vou contar isso durante o papo. Vocês vão ficar curiosos por enquanto. Uma das coisas que acontece na série, agora que a gente encontra a Sofia nesses novos episódios, é que ela tá mais segura de si na frente da produtora de filmes pornô que ela passou a comandar. Ela tá lá desconstruidona, mas quando o assunto é relacionamento, ela ainda tem as suas travas, porque ela acabou se envolvendo com o Marcelo, um dos maiores atores do cinema pornô brasileiro, o Marcello Mastroduro, que é tão famoso que é parado nas ruas para as pessoas tirarem selfie com ele. A Sofia tem dificuldade com isso, ela quer que ele largue a carreira e vire um ator sério, assim, entre aspas. Para falar sobre isso, a gente convidou o Caio Gulani, que é um dos sócios da Gulani, responsável pela série, sim, um dos produtores da série, que também é irmão do Fabiano Gulani, que interpreta o Alex, o falecido, gente. E aí, não podia falar só com ele, né? Porque, gente, tem que convidar aqui o atual, não vou ficar só com o falecido. A gente teve que convidar o Júlio Machado, que interpreta o Marcello Mastroduro, que melhor ainda do que ser esse ator pornô maravilhoso, ele vai virando Marcelo Pereira ao longo desses próximos episódios ali. Desculpa o spoiler, é só um tiquinho, mas a gente falou de tanta coisa legal. A principal delas é essa desconexão entre sexo e amor e todas as nuances que tornam esse homem um bicho frágil. E homem aqui, a gente tá falando de homens e mulheres, e a gente vai falar um tiquinho de safadeza e um tiquinho de amor e vai ser uma delícia. É isso, vamos partir pra putaria. Tamo aqui, episódio 2, a gente tá liberado, né? Vamos falar do hard, vamos falar, né? Já que é HBO, a gente pode ser safado. Eu acho que a gente tem esse direito de aproveitar essa tarde de uma forma mais gostosa nas nossas vidas. Maravilhoso. Perfeito, Cris. A voz da sabedoria. Ai, Júlio, como é que foi viver Marcello Mastroduro e o Marcelo Pereira no meio dessa loucura toda, de uma desconstrução da sua parceira? Você tá ali vendo a Sofia passar por tantas coisas. Como é que foi isso? Pois é, o percurso do Marcello Mastroduro em direção ao Marcelo Pereira pega ele de surpresa, né? Eu acho que a situação ali obriga ele a se mexer de alguma maneira, porque ele se vê flagrado ele se vê flechado pelo Cupido. Quem diria que aquele homem cheio de ideias boas a respeito de si próprio pudesse entrar num conflito assim existencial tão profundo, né? Então, para mim, Krishna, foi mais fácil encontrar o Marcelo Pereira do que o Marcello Mastroduro. Imagino. Porque o Marcelo Pereira tem conflitos universais, como todos nós temos, né? Em algum momento, se perguntar sobre a própria identidade. E dores de amor, inseguranças, inseguranças e redescoberta da sua própria vocação, mesmo que ainda uma imagem nebulosa, enfim, ele tenta se virar no avesso para encontrar uma nova identidade, porque está apaixonado, né? Então eu me sinto mais próximo dele, né? Assim, porque é mais universal, são conflitos mais próximos, assim, para mim. Eu acho que talvez a minha maior dificuldade tenha sido imaginar esse astro pornô mesmo no meu corpo. Total. Assim, que sensação viril. É essa
de ter um... que sensação é essa de ter um molde do meu pinto sendo vendido? Porque tem o molde do pau. Pode falar pau e pinto, né? Pode, eu uso peru, eu costumo usar peru, mas é uma coisa da minha família, que é uma coisa mais carioca. Mas fica à vontade com pau, com peru. Talvez mais... O peru talvez seja mais polido, né? Não sei. Enfim. Na Sofix é pinto mesmo. Depende na boca de quem está este peru. Depende na boca de quem está o peru e de quanto ele foi usado para estar polido ou não, né? O do Marcello foi bastante usado. Foi bastante usado. Eu tava falando, voltando aqui ao assunto sério, eu tava falando justamente sobre isso, né? O Marcello tem um molde do próprio peru que é vendido. Incrível, né? E então, assim, como eu fiquei imaginando que como ator, que sensação é essa, né? Eu sei que eu fui buscando exercícios de imaginação. Teve um momento que eu me vi na Paulista, me imaginando o próprio peru ambulante andando na Paulista. Aí eu falei, não, é melhor parar, que eu já tô... Já acabou, é melhor parar com essa brincadeira, Deixa pra lá. Deixa pra lá. Essa realidade dele de ser alfa macho é muito longe de você, porque, tipo, eu não tenho exemplos em casa, assim, na minha família não tem alfa macho. Tem alfa fêmea, mas alfa macho não tem. Eu acho que essa condição de alfa macho é um pouco geral, porque tá dentro de uma estrutura do patriarcado, uma estrutura machista. A gente é meio que o homem, né? O menino é criado para ser o primeiro, para ser o melhor, para engolir suas dores. E acho que os homens, no geral, tem muita mulher macho alfa que eu tenho conhecido também. Então, o matriarcado na minha família é um negócio louco, assim, elas são super poderosas e os caras menos, assim, mais bunda mole que nem eu sou meio que nem eles. Não, mas veja, eu até me referi ao papel masculino mesmo, que Sim. muitas mulheres adotam para si, até para sobreviverem num sistema trabalho, eu acho que é um sistema que nos forja a buscar essa identidade, a sustentar esse lugar de onipotência, que é tudo muito ilusório, causas de muitos problemas. Enfim, eu tenho um histórico de querer ser ator, de querer ser artista e tal, então eu acho que por uma escolha minha, sempre tentei pesar, até porque assim, não cabia para mim pensar em ser o macho alfa se eu queria fazer teatro e mal sabia como é que eu ia pagar o aluguel no fim do mês, assim, em muitas situações. Em outras mais inconscientes, eu tô lá fazendo o personagem do macho alfa, porque ele está, está em nós, né? Eu acho que é um tema importante hoje para ser discutido, né? Total. A gente muito se fala sobre o feminismo, o machismo, tudo. Existem, acho que, camadas mais profundas a serem alcançadas no momento que a gente estiver pronto para esses debates. Os homens... E a série ajuda, né, a desconstruir essa masculinidade tóxica e todos os preconceitos que a gente pode ter com o Marcello, vendo o Marcelo, você consegue entender, né? No caso do Marcello, inclusive, eu acho que é uma contribuição para essa ideia de macho alfa, essa ideia de homem viril e potente. Comedora. Que é uma ilusão, é uma carência, no fundo, né? Total. Uma sociedade melhor, para relações melhores, nós vamos ter que ainda comer muito arroz e feijão sobre esses assuntos, assim. Eu acho que o Marcello é, sim, uma contribuição legal da série para isso, porque a gente realmente não espera que aquele cara que é absolutamente assediado o tempo todo, tem fama de ter um peru grande, todas essas bobagens, todos esses clichês que a gente alimenta, né? Como é que esse cara lida com a fragilidade, com a vulnerabilidade de se ver afim de uma apaixonado. mulher que está num universo completamente distante do dele, né? Então é um bom exemplo, muito eu acho, para que... Eu até falaria um pouco, Krishna, ressaltaria aqui o trabalho que a série Hard conseguiu, que a gente conseguiu fazer nessa mistura, vamos dizer, do mundo comum com o mundo mais sexualizado, né? Porque ali é o auge da sexualização, uma empresa que faz filmes pornográficos, talvez, né? Um dos ápices ali da sexualidade nesse sentido mais externo, né? Onde vai se propor a pornografia. E eu acho muito legal, aqui a gente está com o Júlio e justamente esse papel do mastroduro que leva todos os ícones da potência e tal. E quando você vê ele apaixonado, vamos dizer, fora daquele papel do
galã chegando na casa dela com um olhar que você vê que é o mesmo cara, mesmo o homem que... A diferença quando ele chega na produtora, que todo mundo sorri, porque ele, além de ser o protagonista de todos, né? O maior pau, a melhor comida, tudo aquilo, ele ainda leva uma luz, ele é amigo, ele é sorridente de todo mundo. Acho que esse é um astral que a Sofix tem, né? Aquela equipe e tal. E quando ele chega na casa... Na casinha tradicional, quer dizer, uma senhora casa tradicional que foi comprada com o dinheiro da pornografia, né? Vale a pena lembrar que a Sofia só não sabia, mas todas as mensalidades da escola estavam sendo pagas pela pornografia, pela quão viril o Mastroduro é. Então, acho que aí acaba que ele diz, a gente percebe essa nuance que todo indivíduo tem, né? Acho que é importante tocar nesse tom, para que a gente não fique falando só de extremos, né? Precisa ser o cara, o Marcelo Mastroduro, ou precisa ser a pessoa que é travada nesse sentido. Acho que a série vai buscar um diálogo e vai tentar mostrar um pouco essa junção. Por que não se aproximar de uma sexualidade mais produtiva, né? Vamos dizer, mais amorosa, mais saudável, para os dois lados. E é interessante, tanto no personagem do Júlio quanto no da Natália, ela também se redescobre muito, né? Você vê que ela é quase... Não, ela se desconstrói ao longo dos episódios. Ela vai virando uma outra mulher, né? Muito mais sexual, mais feliz, mais liberta. Ela... Não, Uau, ela brilha. Exatamente, é interessantíssimo, porque para ela até vem a questão profissional. Ela acaba encontrando uma profissão para ela... Um amor, ou seja, é muito tudo a partir de um acaso, né? Talvez se o ex-marido dela, o viúvo, soubesse, podia ter ficado sócio logo dela e ampliado as instalações. Menino, vamos entrar nesse papo agora, porque este viúvo é Fabiano Gulani, seu irmão. Me conta... Eu vou precisar fazer muitos bullying com isso. Ele tá maravilhoso. A hora que ele apareceu a primeira vez, eu, tipo, mentira que é o Fabiano. Sabe quando você, tipo, não! Me conta, rolou... Como é que foi? Ele topou de cara? Ele fez com doce? Como é que foi? Cara, a gente... Uma participação de luxo, né? Auxílio luxuoso do Fabiano. Não, e o Fabiano tem um negócio que é pai e ao mesmo tempo ele tem um ziriguidum e um je ne sais quoi, uma safadeza ali natural dele, da vibe dele. Então é legal que ele tenha feito esse papel. Eu adorei, a hora que eu vi, eu tipo, caralho, que genial! Sem Como é que foi isso? Muito legal. A gente adora, né? A nossa história é muito ligada às artes e em especial ao audiovisual, ao cinema, desde adolescentes. A gente tem uma história que a gente sempre buscou muito as artes em geral como um lugar de desenvolvimento, acabou virando nossa profissão, nossa paixão, nosso sonho e tal. Então, é uma alegria quando um parceiro, diretor, foi a ideia do Rodrigo junto mais ou menos comigo, assim, que a gente ficou... A gente sempre faz isso na hora Caio? Desculpa te interromper, mas foi ideia sua também, né? Porque podia ser você lá. Caio tinha que botar o irmão numa saia justa, gente. A gente tem que ferrar o irmão de alguma forma. Tem que torturar o irmão. É normal. A gente sabe, Júlio sabe o que eu vou dizer. A gente sempre busca escalar o elenco com pessoas que tenham realmente a ver. Às vezes não é, às vezes tá ligado, é uma mistura de coisas. Tem o physique de rôle, tem a pegada da pessoa, tem e tudo, né? Obviamente que fora o profissionalismo e o talento que a gente sempre busca, mas existe essa coisa bacana de você montar o quebra-cabeça e entender, né? E o Fabiano é o nosso embaixador. O Fabiano é o embaixador da Gulani. Há anos ele tem esse papel, ele é a pessoa que a gente brinca, né? Ele fica mais voltado a buscar os negócios, os recursos, as reuniões, os festivais, e eu mais ligado à realização das obras mesmo, na nossa macrodivisão. Então, o embaixador, o apelido dele aqui é Itamaraty, é embaixador, ele sempre está com ele tem aquele papel sempre conciliador e realmente
uma pessoa muito agradável, e ele tem aquele cabelão que ele usa, com aqueles ternos, então... E ele chama uma atenção, né? Ele entra no lugar, ele fala, ele é todo, né? Ele tem uma coisa. Ele é filho de Xangô, né? A gente, no campo dos orixás que a gente acredita, ele é filho de Xangô, que é um reizão. Então, o Fá, a gente está aí sempre... Todos nós temos as nossas individualidades, e o Rodrigo entendeu que o Fabiano podia emprestar ali, né? Já fizemos algumas vezes. Eu fiz o palhaço do bingo, que quase pega o lugar que depois o Vladimir pega. Aí depois Aquela cena, eu esqueci, eu não te vi depois de ver bingo. E eu tava mascarado, né? Então a gente Você tava mascarado, mas eu te reconheci. Que eu falei, olha ele, genial. E é um carinho especial, assim, porque esse projeto bateu muito bem pra gente desde o começo, porque a gente, de certa forma, a gente tem um convívio, assim, com as mulheres, fomos criados pela nossa mãe, né? Nosso pai faleceu muito quando a gente era muito jovem, então a gente tem uma referência feminina muito bacana, de muito respeito. Concordo com as palavras do Júlio, a gente vive num mundo extremamente ainda desequilibrado, machista, então a gente tem que ficar fazendo esse exercício o tempo inteiro, né? Realmente sendo proativo, fazendo esse exercício. Depois nós tivemos filhas uma atrás da outra, então a gente tem um monte de filhas também. Então é um mundo que a gente super gosta de vivenciar, de ter presente. A Débora, nossa sócia, há muitos anos, né? Que então também sempre traz aí esse olhar. Diva 9! E tantas outras parcerias. E quando pintou essa série, a gente falou, nossa, tem tudo a ver, vamos falar muito sobre esse assunto. Eu, particularmente, acho que tinha que ter barraquinha de instrução sexual nas esquinas. Te amo, também acho, vamos criar esse negócio logo, porque a gente precisa educar pessoas, a gente precisa ter isso nas escolas, a gente precisa falar pro povo, gente, se toca, se masturba, descobre o que é gostoso no seu corpo, vamos fazer coisas horríveis juntos e separados, né? Coisas horríveis, maravilhosas. Eu realmente vejo no ciclo de amizades, em histórias um pouco mais distantes, etc., que o tabu do sexo ainda é muito grande e ele trava muito as relações. Eu tenho amigos e amigas que têm uma dificuldade muito grande de se relacionar e de manter relacionamentos duradouros. E a maioria das vezes está ligado a um monte de coisas, mas a coisa sexual ela ainda pesa muito. E essa sensação de se relacionar considerando a necessidade de dominar o outro, ou de ficar refém, ou de se colocar de vítima, ou de se colocar de manipulador, é muito errada. Eu, assim, acho que eu luto há muito tempo por isso individualmente, comigo mesmo. A nossa família é uma família, assim, a história do meu pai e da minha mãe é cheia de histórias. Meu pai veio para o Brasil da Itália para ser padre, e aí a minha mãe... Sério? Pois é, ele chegou vindo da teologia e tal, chegou a se ordenar padre, e depois eles se apaixonaram. Minha mãe conheceu ele e se apaixonaram, então já partiu de um amor proibido. E a gente, então, acho que... E depois minha mãe foi a primeira, ela chegou a se separar dele, ela foi uma das primeiras fundadoras do Clube das Desquitadas em São Paulo, nos anos 80, que era uma coisa que era dificílimo você se separar de alguém. Dificílimo. Ninguém separava. Uma loucura. É o preconceito. A minha mãe era chamada de aquela desquitada. Eu era julgada. Gente, fui morar em BH, anos 80, começo dos anos 80, olhavam e falavam assim, ela é carioca, filha de desquitada, é puta. Gente, eu era pequena, eu era criança. Você percebe? Tipo, 7 anos de idade, 6 anos de idade, as pessoas falavam tipo assim. E isso é muito radical. E talvez dessa geração dos nossos pais... pulou para uma liberdade total, talvez essa coisa que se fala muito dos relacionamentos mais líquidos, mais que talvez não consigam encontrar, porque eu, por outro lado, sou romântico, eu adoro dormir de conchinha e tudo isso que tem direito, eu realmente gosto. Eu também. Então acho que, e gosto de ir para festa, e gosto de um monte de coisa, então tem que aprender a conciliar. Acho que o Marcelo com a Sofia é um super exemplo nesse sentido, de como você pode alargar o teu
espectro, né, de relacionamento. Ai, gente, não fala de alargar, ele tá no call, para com isso. Não, já saí do personagem, Christian. Já saí do personagem, não se constranja. Eu te vi até ontem à noite, não posso, não se constranja, dá. não. Assistiu Tô a série aqui de falando novo com ontem. vocês de fralda. Mentira, Imagina, eu concordo totalmente. O Caio tá rolando de rir. Ô, Caio, eu tenho uma coisa pra perguntar pra vocês dois, assim. Isso da energia sexual e da gente conseguir conciliar e de se desconstruir e seguir aprendendo sobre as relações afetivas e ser mais legal dentro dessas possibilidades todas que a gente tem de formatos de relacionamento, é muito difícil. Eu fico vendo, né, nas relações todas, você ser casado há muito tempo e ser fiel e ter uma exclusividade sexual ali com alguém, né? Digo isso por conta própria. Eu tô casada há 14 anos. Às vezes você fala, gente, quero dar pro porteiro, me segura, pelo amor de Deus. Como é que vocês lidam com isso? Vocês têm dicas? Porque eu tenho certeza que vai ter gente que vai estar ouvindo a gente e que passa por isso também. Eu não sei se eu sei exatamente alguma coisa sobre esse assunto, Cristina. Eu acho que, assim, na minha trajetória afetiva, eu vou aprendendo a cada encontro e não sei se eu tenho todas as respostas para isso. Acho que a gente tem fases em que a gente está mais tranquilo, tem fases em que a gente está mais inquieto. Verdade. Já vivi relações mais duradouras, não tão duradouras, mas para mim considero como duradoura uma relação de 4 anos, que é muito pouco. 4 anos assim, já dá para enjoar, é verdade. Pois é, mas assim, eu acho que o conhecimento sobre os nossos desejos ainda é muito raso. A honestidade com a gente mesmo ainda é muito rasa. Estou falando de um modo geral. As normas do amor romântico são muito limitantes para a nossa contemporaneidade, para as inquietações todas, para as possibilidades de liberdade que a gente tem. Enfim, eu acho que é um grande caldo. Eu acho que é um processo, eu acho que tem que haver uma conexão entre as duas pessoas que estão dispostas a viver uma história e tem que haver conversa. Se você não tem conexão nem conversa, enfim, você pode sim, mas muita gente se engana por anos, achando que está vivendo um amor, por causa das expectativas do amor romântico e tudo, e na verdade não estabeleceu... Ou por questões sociais, né? Você segue no ponto morto ali, vai... Por N motivos. E não acaba que esses casais não estabelecem nem conexão, nem diálogo, e aí não tem como sair do lugar, né? Então eu acho que é um processo vivo, cada caso é um caso, né? Não, eu super concordo e acho que o ponto principal é a conversa. E a conversa ampliada, né? Porque às vezes também se coloca, a gente super conversa, mas não passa da página 2, não consegue realmente colocar para fora os seus desejos, o seu histórico, porque a gente não pode esquecer que a gente vem desde que a gente nasce, devido eu acho isso assim, ao sistêmico que a gente pertence, à nossa família, e aí como a gente vai se formando, como foi a nossa primeira infância, a segunda, isso vai criando uma característica. E geralmente você lá na frente vai se juntar e se relacionar com alguém que teve uma história e você teve a sua. E cada indivíduo é um indivíduo, então as histórias são diferentes. Não adianta imaginar que todo mundo vai pensar a mesma coisa para todos os assuntos. De jeito nenhum. O relacionar-se, ao meu ver, passa muito por esse conhecimento do outro, tá aberto ao outro, né? Primeiro, tá aberto a essa coisa do amor. Um dia desses eu estava ouvindo um programa e uma filósofa brasileira, que me faltou o nome agora, falando que o amor é um sentimento que, infelizmente, a gente não nasce com ele assim do nada. Que ela fazendo um estudo foi bem na época do filme do Coringa lá, dessas pessoas que, né, psicopatas ou coisas assim, e ela falando que muitas vezes são pessoas que não conheceram o amor, às vezes a mãe ou tá presa, ou o pai sumiu, aí é criado desde o começo, sem uma amorosidade, e isso vai carregar pro resto da vida. Aquela coisa que a mãe e o pai faz, né?
Totalmente. Triste. Quando o papai e a mamãe faz com o filhinho, que parece malucos fazendo gugu dadá, quer isso, quer aquilo. Isso aí parece que não, mas isso já são as primeiras expressões do amor e que as pessoas, os indivíduos vão se confortando com esse sentimento. Então, muitas vezes, a conversa é até para que você compreenda em que lugar que está a sua parceira ou o seu parceiro, para que vocês saibam do que vocês estão falando, né? Para que a gente saiba do que a gente está falando nas nossas relações. E aí o sexo, às vezes o sexo não é nem a parte mais importante. Porque às vezes você constata que vocês são tão diferentes que é melhor separar logo. E não é, das relações não é. Pois é, eu É adoro verdade. o sexo. Eu acho que é fundamental. Menina, eu acho também. maravilhoso. Eu acho, assim, incrível. Acho legal, gosto bastante. E teve uma aceito. fase até que eu me preocupei em estar um pouco viciado demais. Aí fui Sério? Sério. Eu achava que eu tava... Você não me passa essa vibe, sabia? Eu não sabia, agora eu vou te olhar com outros olhos. Não, é porque eu assim, sempre procuro me trabalhar. E realmente eu tenho essa... Tá dando certo. Filhos de pais educadores. Minha mãe era orientadora de estudo. Minha mãe pegava camisinha, Coca-Cola, litro... E punha camisinha para ensinar na orientação sexual nas aulas. Eu era o filho da orientadora. Então, esse assunto sempre foi muito aberto pra gente em casa, sabe? Muito. Minha mãe... Comigo também. ela se separou depois, aí teve namorados, aí depois ficou viúva com 3 meninos, então a gente ficava meio de lado para ela não perder um namoro. E a gente sempre teve isso muito aberto. Agora, e eu particularmente... Que legal. Não acredito que a gente... Eu acho que assim, eu tô com o Júlio no sentido de que para cada um é de um jeito. Mas, definitivamente, estabelecer que as pessoas, quando casam, se juntam, qualquer coisa, tem que estar... fazer um compromisso de ser fiel sexualmente pro resto da vida, pra mim não tem pé nem cabeça isso aí. Pra mim não... Muito foda, né? Eu acho ainda muito estranho. Muito foda. Mesmo, assim, acho que se o casal quiser fazer esse compromisso, verdadeiramente, podendo estar livre, vai aí, né? de livre e espontânea vontade. E aí eu acho que é meio que também aquela coisa igual dependência química. É só por hoje nós estamos fiel. Vamos ficar fiel. Quer abrir? Combina, porque a confiança e o respeito é o segredo nisso. Porque o que mais pode machucar... Ai, gente, tô amando esse papo. Eu tô amando também. Palmas para Caio Gulani. Eu jamais podia imaginar Caio Gulani. que esse encontro aqui, desse podcast, pudesse ser realmente uma sessão de análise. Ai, que assim, delícia. profunda. Tô me sentindo analisada também, tô adorando isso, Quantas gente. opiniões progressistas e maravilhosas e serenas, acima de tudo. Serenas, Caio, minha sincera admiração. Sério mesmo, sem Você deboche. cresceu em mim, Caio, também. Não, a Cristina pautou para a nossa conversa hoje, né? Que eu acho um bom tema. Essa coisa do relacionamento entre atores, atrizes, principalmente na história com a Sofix. Cara, Júlio, você... Imagino que também, que entrou cedo no teatro e tal, a gente sempre viveu, de certa forma, um ambiente mais livre. Relaxado. Libertário, né? Tipo, Mais relaxado. E as pessoas olham pra gente, até eu lembro antigamente, porque a gente já trabalha com isso há quase 30 anos, mas as pessoas falavam assim, você trabalha com o quê? Eu falava com cinema. Aí aquele lá, o pai do amigo no churrascão de domingo falava, não, tô perguntando trabalho mesmo. Passei por isso tanto também. Então as pessoas não conseguem nem entender o nosso ramo direito e também não é simples de entender essa liberdade que a gente fala. Esse papo de que existem orgias, de que existe teste do sofá, de que existe... Gente, nunca vi um. Vai fazer 30 anos esse ano que eu trabalho com audiovisual. Nunca vi um. Você entende? Uma merda. Vou começar Assim, a fazer o teste sofá pra contratar gente. Pois é. Não é possível. Assim, existe médico corrupto, existe policial corrupto, político, engenheiro. Todos os seres humanos, né? Todas as profissões... Você pode ter pessoas que vão pelo caminho ali que não é o meu caminho, não é o que... Enfim, um caminho do mal, vamos chamar. Agora, não dá para generalizar. Quando eu falo a liberdade que a gente se cerca, porque é a liberdade que a arte pede. Se a gente vai se propor a trabalhar num ambiente de reflexão, de trazer algo artístico que tem esse link com as sensações, não pode estar sendo privado, né, de ser quem você é. Agora, o cinema, o audiovisual,
ele requer uma engenharia igual Fórmula 1, igual cirurgião craniano. Então, não é essa putaria que todo mundo acha. Eu queria comentar alguma coisa nesse sentido, Caio, pegando carona aqui. Você falou sobre a engenharia, claro, da estrutura toda do cinema, mas a gente vai fragmentando isso e chega numa cena de sexo, por exemplo. Uma cena de sexo, para ser feita, assim, existe um cuidado, um zelo, e assim, desde a preparação. Respeito. É óbvio. Então, depende da produção, a gente vai ter um encaminhamento X ou Y para essa preparação, mas pelo menos dos trabalhos que eu fiz, que eu tive a oportunidade de fazer, eu dei a sorte de encontrar produções preocupadas com esse momento. Porque, claro, a gente tem mais liberdade porque somos artistas, mas a gente também quer fazer um trabalho com respeito, a gente também conhece os limites que precisam ser respeitados dentro de uma cena. As preparações, para mim, dos trabalhos são fundamentais para isso. Então, aqui em Hard, por exemplo, a gente sabia que ia ter muita cena de sexo, muita intimidade entre os atores. A produção, antes de começar, já se preparou para isso. Então, todo o trabalho em sala de ensaio busca uma aproximação orgânica, humana, mas respeitosa. E não é assim, deixa na hora do set, vamos fazer. É claro que não dá para generalizar. Eu estou falando de experiências que eu tive. Dei a sorte de sempre que fosse haver uma cena de sexo prevista, na preparação, algo foi feito, algo foi trabalhado, um acordo foi firmado entre aquelas pessoas, né? Enfim, existem casos e casos, como o Caio bem lembrou, em todas as áreas. Mas eu tenho muito orgulho de dizer assim que nos trabalhos que eu tive a oportunidade de fazer, o cuidado que foi tomado para que nenhum limite fosse ultrapassado, para que ninguém se constrangesse, porque às vezes ninguém quer passar limite nenhum, mas aí a pessoa se constrange, a atriz, óbvio, ainda mais no mundo em que a gente vive. Então, enfim, eu acho que o cuidado tem que ser na pré-produção, como no caso de Hard aqui, que a gente teve uma preparação muito especial nesse sentido, de aproximação, de parceria entre as pessoas que iam fazer a cena, para que não houvesse espaço para melindre. O problema às vezes, ninguém fez nada de mal, mas também tem um melindre ali, mal resolvido. A preparação é o melhor lugar para Eu acho incrível isso que você falou e fico contente, porque é uma preocupação realmente sempre. E a gente, em Hard, a gente conseguiu ter uma coisa muito legal, né, Júlio? Porque teve que ter essa preparação, porque o tempo inteiro estava se falando e fazendo putaria. Tinha gente pelada. Difícil equilibrar, né? Difícil falar, gente, ó, por mais que este seja o universo, não tá liberado aqui para fazer tudo. E é esse assim. O lugar que eu hoje tiro o chapéu, inclusive para a indústria pornográfica, que eu pouco conheço, mas a gente reproduziu dentro da ficção. Mas, assim, não tenho nenhuma vontade de julgar, de entender. Tenho as minhas convicções sobre isso, tem que tomar um super cuidado. Pornografia pode ser uma droga pesada também, que várias pessoas podem se prejudicar. Total. Então acho que, como tudo na vida, tem que ter equilíbrio. Mas para essa série a gente quis preparar esse ambiente realmente, que as pessoas ficassem à vontade. E aí, de repente, um eletricista que está filmando há 10 semanas, vendo bundas, paus, peitos passando pela frente, tivesse maturidade, tranquilidade para fazer o trabalho dele de forma que não constrangesse ninguém e que ele também não ficasse constrangido, porque é importante sempre olhar com as duas. A pessoa está sendo ali, ela também requer uma atenção. E aí nós conversamos com todo mundo querendo entender. Escuta, para você tem algum problema? Você não vai segurar a onda? Você consegue entender onde é que a gente está aqui? O que nós estamos fazendo? E isso foi muito legal. Fazendo um paralelo com as personagens, assim, principalmente da Sofia e do Marcelo, eu acho que isso espelha um pouco, tanto na realização, na produção da série, quanto na história, que é o aprendizado mútuo mesmo. Como o Júlio estava falando, que ele individualmente, né, sabe mais Marcelo do que Mastroduro, mas ele pôde vivenciar as duas coisas, os dois universos. Isso para os homens é um super exemplo, né? Ele vira um cara ali babando pelo amor e ao mesmo tempo ele tem que ser um machão. E ela também, ela acaba indo de encontro a uma nova realidade que ela gosta. Até tem essa virada de que depois ela fica com ciúme e começa a falar, mas você não. Então você para de fazer o Mastroduro. Você não. Eu tô aqui trabalhando, eu sou empresária tal, e eu não faço o filme, mas não fico pelado na hora, mas você não. Quer dizer,
aí começa a entrar num lugar delicado do relacionamento, porque é o que nós falávamos antes, né? Se ela mudou de vida, ele já era daquele jeito quando ela chegou. Ele não prometeu mudar de vida para ela. Então, se ela não aceita isso, talvez eles não tenham que continuar juntos. Se ela sugere e ele topa mudar de vida porque ele quer mudar, ok, é uma opção também. Agora, né? Mas mas o que eu acho é que realmente ela não exigir isso é um pouco pesado, ou em nome da família e da tradição e da propriedade, ou sei lá eu do quê. Aí é um pouco complexo, parece egoísta de uma das partes, né? Porque, de fato, na vida daquele outro personagem, é a profissão dele. Ele se reconhece, ele ganha o dinheiro, né? E o mesmo dinheiro que pagou as escolas da filha dela. E não tem nada de errado com isso, e é honesto, e tá tudo certo, né? Que a gente tem tantos preconceitos, a nossa sociedade de criado de uma forma para enxergar de um outro, né, um outro prisma. Eu vejo, e a série falou demais comigo. Caio, tô apaixonada, sério. Que série espetacular, assim, é muito gostoso você ter a comédia e você ter uma vibe que dá um quentinho sexual ao mesmo tempo, que é tão raro na TV, não só brasileira, mas mesmo internacional, é difícil ter isso de uma forma tão gostosa. E eu me identifiquei muito com a Sofia, porque eu achava que eu tava ali dominando tudo, tá tudo certo. E, Júlio, só pra você entender, eu venho de corporações americanas, eu era uma executiva séria, eu era uma pessoa séria. E aí, calhou de eu fazer um negócio com a Band, eu tô apresentando uns programas. Eu entrei no universo pornô, mas assim, eu não faço pornô, eu apresento as coisas lá, e eu tenho que falar o dia inteiro com pessoas desse mundo. E eu tô amando, e eu tô me desconstruindo exatamente como a Sofia, falando, gente, por mais que eu tenha sido criada quase no Wild Wild Country, de gente doidona que chama uma pessoa de Krishna, eu não aceitava certas coisas e eu não sabia que eu tinha certos preconceitos para quebrar. Olha que é lindo, vocês conseguiram fazer uma coisa comigo que eu falei, ai... Muito legal, Krishna, isso que você está falando, porque normalmente a gente se identifica com uma ideia do que somos, né? E fica agarrado a essa ideia daquilo que somos, porque é cultural, porque nos ensinaram, porque a gente chegou a essa conclusão, mas é tão libertador, né, poder rasgar a carta, a ata da reunião sobre quem sou e se voltar para a sua própria essência e ficar sempre ali se perguntando, né, quem sou eu de verdade. E descobrir o que você gosta, o que você não gosta, e eu acho que a série pode proporcionar isso para as pessoas também. Eu acho que até, né, para atores, atrizes, a equipe, descobrir coisas dentro desse universo da sexualidade que elas não estavam ligadas, que ia ser gostoso para elas. Né? Enriquece nosso olhar. Totalmente, enriquece muito. Eu não sou nenhum especialista, mas eu suspeito de que a percentual da humanidade conhece muito pouco do que seria a sexualidade na sua plenitude. Usa de forma muito travada. Eu tenho essa impressão. E acho que isso está diretamente ligado ao poder que o dinheiro tomou, ao poder que o status tomou. Quer dizer, você coloca na... Religião também, né? Religião faz muito isso com as pessoas, de castrar, né? Culpa. Você coloca um pouco na sua... Talvez o foco principal seja vencer na vida, ter Então, esse foco distancia muito do seu lugar de afeto, da sua sexualidade, etc. Então, eu sou dos que a favor de barraquinha na esquina, educação sexual na escola de forma ampla, deixando claro todas as opções. Também não sou assim, eu tenho 2 meninas e um menino agora, o caçulinha veio. Também não acho necessário ficar antecipando nada para eles, para nunca... Também acho que não. Deixa a infância, né? Não vamos botar essa... A gente já faz uma sexualização precoce com tantas mídias diferentes. Isso acontece no Brasil há muitos anos. E não precisa. Deixa a criança ser criança. Eu acho que ser criança, com certeza. E depois que vai crescendo também... Eu, como primeiro fui pai de 2 meninas... Eu tinha um desespero realmente de que elas caíssem num vídeo muito pornográfico em que você tem praticamente aquela imagem do homem dominando a mulher
e o homem urrando igual a um urso e a mulher com uma expressão de submissa. Eu pensava... Ou de sofrimento. Ou de As que estão sofrendo, eu fico horrorizada. Tipo, ou de sofrimento. Me brocha na hora. Aí agora tu pensa, uma menina encontrando a sua sexualidade, tendo um monte de impulsos aí na mídia toda, de repente tem um primeiro contato com uma coisa dessa, pode ser muito marcante. Acha que é isso, né? Pode achar que sexo é aquilo e tá longe de ser E aquilo. aí pode querer falar, eu nunca vou ficar com um cara, ou então eu nunca vou querer, eu vou travar isso, os homens são todos querer generalizar. Óbvio que o exemplo vem de dentro de casa. Eu sempre busquei, porque os filhos acabam espelhando muito os pais mesmo. Então eu sempre busquei, por mais que elas sempre, em algum momento, vão ter contato com o mundo. Então acho que a gente também tenha que ficar na onda de proibir ou de tentar uma redoma de vidro. Mas é importante. Aí logo em seguida eu comecei a conversar sobre isso. Eu comecei a falar para ela sobre isso. Falei, cara, existe um equívoco aqui, não achem vocês que é isso. Tem também isso, tem mulher que gosta, tem mulher que ama isso. Então, eu não vou ficar falando que não pode, não... Agora, não é só esse tipo que existe. Aí mostrei um calhamaço que eu tenho lá de um livro de Tantra. Meu Deus do céu, que trabalho! Fizeram a mesma coisa comigo. Eu tinha, sei lá, 9 anos, 10 anos, tipo, vem cá, vem ver isso aqui. É assim, eu tipo, meu Deus, eu vou virar atleta? Eu não vou virar essa atleta. Mas eu acho que, então, nesse sentido, a conversa que a gente está tendo aqui é um pouco de ampliar, poder falar sobre isso. Acho que é um tabu mais ou menos igual às drogas, assim, cada uma no seu caminho, mas... Sexo é mais, hein, Caio? Eu acho que as pessoas falam bem menos de sexo do que de droga. É verdade, talvez sim, mas eu digo, são coisas que... Sexo com certeza mais, porque tá em tudo quanto é lugar e tal, mas de qualquer forma eu sou a favor de que a gente converse muito, adorei esse convite aqui, porque falar de sexualidade, de um projeto tão feliz que a gente fez, é um barato. Pô, lembrando aqui, Júlio, o papel que eu amo, cara, do diretor, do Fernando Alves Pinto. É maravilhoso, Fernando. Faz O Pierre? Ele faz um cara... Cara, o Pierre é maravilhoso, porque você tem ódio dele, você ama e todo mundo tem, né, o amigo que é o Pierre. Amiga, o Pierre é como se fosse um mecânico, ele mexe com engrenagem, pronto. Vamos lá, que carro que chegou aí? Nós temos que trocar logo a embreagem, e aí vai que vai. Então, assim, você vê, é muito legal, assim, alguns... aí depois, outro papel que eu acho interessantíssimo, né? A cumplicidade da A Juju, eu amei a Juju, gente. A Juju. Juju o máximo. A Juju é o máximo. O máximo, cara. É aquela ingenuidade, a personagem tem uma ingenuidade, ao mesmo tempo uma safadeza. Que ela dá não nó tem filtro em qualquer... e ela é fofa e ela, né, ela tem uma coisa doce ali. E tá se descobrindo, né? Tá se descobrindo, tá entendendo o que rola. Enquanto, por exemplo, o papel da Marta, da advogada que vem lá na frente... Da Marta Noel. Da Marta Noel, que é a Lúcia, né? A Lúcia. Meu, a Lúcia. Ela chega justamente querendo e falou o quê? É o parque de diversões que eu sempre sonhei. Isso, ela fala, tô na Disney, eu vou aproveitar, eu quero dar uma volta nessa montanha russa aqui, né? Queridos, ai meu Deus, é muito assunto, a gente fica querendo conversar mais, né? Muito que legal. Delícia. Júlio, você é o máximo, adorei você, quero te ver Krishna. brilhando em muitas outras coisas. Querida, você igualmente. É demais. Muito obrigado, um prazer. Prazer demais. Caio, eu tô tão apaixonada por você que eu terminei com o Fabiano na minha cabeça. Então agora eu vou ter que contar pra ele que o meu Gulani favorito é outro. Chupa Fabiano. A gente vai ter que terminar a conversa mandando um chupa pro Alex e falando, ainda bem que você morreu, porque agora eu tenho outro. Maravilhoso. Que venham outros hards pra gente estar celebrando. Muito obrigado você pela acolhida, pelo papo. Assim, Júlio, é um barato estar do seu lado, velho. Me sinto realmente protegido, andando na mesma turma que eu sempre sonhei estar, que é esse lugar mesmo da gente estar aqui fazendo, de cabeça erguida. É o nosso trabalho, né? Acho que também é legal ressaltar isso. Quando a gente está aqui muito tenso, quando tem um assunto muito difícil, a gente olha um para o outro, até a nossa empresa, que é uma empresa familiar, a gente olha um para o outro e fala,
é só o nosso trabalho, né, bro? É só o nosso trabalho. Então vamos dormir que amanhã a gente vai resolver da melhor maneira. Então, deixar aqui para quem estiver escutando também, que o nosso meio é um meio que necessita de muito empenho, é um meio sofisticado, que ele envolve de coisas mais subjetivas, como roteiro, como ideias, sutileza, atuação, mas também ele usa muita tecnologia, economia, gera muito trabalho para muita gente. Então é um meio que a gente busca respeitar, buscando ser respeitado, porque é importante que o Brasil fortaleça as nossas histórias, as nossas narrativas na nossa língua, porque senão, se a gente ficar só recebendo conteúdo de fora, não vale a pena, nós não podemos pensar, porque senão daqui a pouco vão querer alfabetizar em inglês, e não é o caso. A nossa individualidade enquanto país é importante que se deixe claro, e Hard é um exemplo de como a gente trouxe essa história para o Brasil e que muita gente se inspire aí e consiga se divertir com orgasmos múltiplos. Que maravilha. Obrigado, viu, galera? Obrigado, Caio, pelo prazer de estar ao seu lado. Krishna, obrigado pela conversa também. Foi muito legal. Valeu, pessoal. Beijo, querido. Obrigada demais, Caio. Meu coração, minhas palavras, meus pensamentos estão com você. Valeu, querida. Beijão. Júlio. Tchau, Beijo, tchau, gente. Júlio. Beijo. Você acabou de ouvir o podcast de Hard, série na HBO, escrito e apresentado por Krishna Marron, com participação de Caio Golani e Júlio Machado, dirigido por Cris Dias, produzido por Guilherme Pinheiro e Maiara Isidoro, editado por Jéssica Correia e é uma produção da Ampere e da HBO. Ampere.